Só que daí, amados, vai lá se entender o ser humano, ele busca pela libertação. Mas aí quando ele vai tendo a libertação, ele vai ficando bravo. Aí eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Mas naquele dia eu pensei, digo, bem, já procurei, já bati em todos os lugares e nada se resolveu na minha vida. Também não vou perder nada se eu ir nessa igreja dos crentes, mas vou esperar todo mundo ir. Porque a rua onde nós morávamos, em Santa Maria, todos eram da mesma igreja. Aí de tardezinho comecei a cuidar, todo mundo saiu e foi, dali uma meia hora eu arrumei os guri e desci. Cheguei na frente da igreja, me deu algo tão ruim. Era uma guerra dentro de mim. Dentro da minha mente dizia, volta para casa. O que tu quer aqui? O que tu veio fazer aqui? De repente outra voz dizia, entra, não fica aí parada. Vai, porque você vai ver o que eu vou fazer contigo. E eu dizia, não vou ao mesmo tempo. Mas algo dentro de mim foi mais forte, eu acabei entrando dentro da igreja. E eu sentei bem para os fundos, achando que ninguém ia me ver. Mas um louvor começou a tocar lá na frente, os irmãos vieram me cumprimentar, me abraçaram. A recepção foi diferente. Algo que eu jamais tive na minha vida foi o amor. E eu comecei a conhecer o amor ali diante daquelas pessoas. Mas eu dizia, eu não vou ser crente. Eu tô aqui só para mim receber algo hoje. E de repente aquela mulher subiu no altar e começou a falar, e era a pastora Helena. E ela falava e parece que ela estava dentro de mim, ela olhou nos meus olhos e ela estava olhando só para mim, eu só via ela olhando para mim. Claro que depois eu entendi que era Deus, mas na hora eu achava que era ela. Eu dizia, o que essa mulher fala tanto? E coisas assim que eu nunca tinha contado nem para minhas irmãs, então eu não podia dizer que as minhas irmãs que tinham falado para ela. E daí começou a me vir algo muito forte, amados. E ela disse, essa pessoa está aqui hoje. Se ela der um passo pela fé e ela vir para frente, nunca mais a vida dela vai ser a mesma. Pois bem, meus amados, se eu vou dizer para vocês que eu não dei um passo. Eu não sei como eu parei na frente. Creio que dei passo, mas eu não me lembro. Eu só me lembro que eu despertei como que de um sono no banco e eu chorava muito. Mas eu chorava. Tinha duas pessoas ao meu redor, uma orando, a outra conversando, e eu saí de lá. E de cima de mim foi como que se tivesse sido tirado uns 10.000 quilos que me carregava sobre meus ombros. E eu saí com algo tão diferente dentro de mim, dentro do meu coração, daquele ambiente, que eu não pensei duas vezes. Eu disse, é aqui que eu vou participar, essa igreja que eu vou continuar. É neste lugar, eu achei o lugar, eu achei a paz que eu queria e eu não encontrava. Podia beber, podia tudo, mas eu não tinha aquilo, era um vazio dentro de mim. Aquela circunstância que veio desde a infância, aquilo ali criou aquilo dentro de mim, eu não conseguia, eu só patinava e bebia para esquecer tudo aquilo. Aí, de repente, cheguei em casa, mas eu não parei de beber naquele instante, amados. Foi uma guerra, foi uma luta. Naquela noite, eu cheguei em casa e ainda eu tive muita afronta, mas eu venci. No outro dia, eu comecei a sentir aquela vontade de beber e vinha como que se fosse assim na minha boca, aquela aguaria, sabe? E eu saí, fui vários bares, cheguei no bar e quando eu levava a mão para pegar a bebida para beber, uma voz mais forte dentro de mim falava, você não vai mais fazer isso contigo, né? E eu largava a bebida e saía. Gente, que coisa mais triste do mundo. Naquela noite, eu peguei a Bíblia e eu abri, porque daí a pastora disse, pega o Salmo 91 e leia, em voz alta. E eu cheguei em casa e comecei a ler o Salmo 91. Parecia que tinha algo desgrudando do meu corpo. Aí, de repente, vinha de novo aquela sensação, aquela coisa horrível. Foi uma noite, eu peguei meus filhos, já eram meia-noite, 1h da madrugada, e eu saí atrás de bebida e eu disse, hoje eu vou beber, porque ninguém vai me segurar. Aquela voz assim, sabe, aquele ódio dentro de mim. E eu fui, amados, eu fui até o trevo em Santa Maria, o trevo dos quartéis que tem, que dá passagem para a cidade. Quando eu cheguei no trevo, parece que eu caí, sabe? Sabe quando a gente cai? Eu caí. E eu caí na minha realidade, eu olhei para os meus filhos de chinelinha havaiana, de calçãozinho curto, um inverno frio.
E eu ali ainda pensava em passar do outro lado e ir para a cidade para comprar bebida, porque eu não tinha achado bar nenhum aberto. Aquela noite foi o maior tormento, digo que foi ali que Deus quebrou os grilhões e eu consegui vencer em nome de Jesus. A partir daquele momento, amados, eu cheguei em casa, coloquei meus filhos na cama e fui para joelho. Dobrei meu joelho e fui para a oração. Salmo 91 era o que eu sabia rezar, orar. Comecei a ler o Salmo 91 em voz alta, de joelho, e dizia: Deus me livra disso, Deus me dá força, Deus me ajuda. Eu não sei fazer uma oração, mas o Senhor está me ouvindo, Deus. Eu sei que tu me ouve, eu quero mudar de vida, eu não quero mais viver desse jeito. Gente do céu, meu corpo parecia que tinha camadas e camadas e camadas saindo. Hoje eu sei que eu vivia sobre uma possessão de espíritos malignos também me dominando a minha mente. A partir do momento que eu tomei aquela decisão, amados, até as luzes da minha casa balançavam e se apagavam, porque o próprio inimigo da minha alma sabia que eu tinha medo do escuro, eu tinha terror da noite por causa do que tinha acontecido. Eu acendi uma vela, entrei para dentro do quarto, fechei a porta, e daí eu peguei, encostei a televisão na porta e deixei ligada. Irmãos amados, a televisão falhava, a vela soprava, a vela queria apagar, eu com o isqueiro na mão, acendendo a vela, e passei aquela noite de terror. Era o pior terror da minha vida. Mas a partir daquela noite, eu consegui superando. Só que foram 8 anos ainda eu comprando bebida escondido, levava vinho para casa, não bebia mais tanto, mas tomava. Eu escondia a bebida das pessoas, mas eu não estava escondendo de Deus. Então tem coisas que a gente tenta fazer em oculto, sabe? Mas a gente pensa assim na hora, eu tô fazendo escondido de fulano, de Beltrano. Mas não é das pessoas que nós temos que ter temor e nos ocultar. É de Deus. Próxima parte.